Olá, você está na TV Diário, no canal do YouTube. E nós estamos aqui hoje em mais um episódio da série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Campinas. Estamos recebendo aqui nos estúdios, no Hotel Vila Rica, Rafa Zimbaldi, deputado estadual e pré-candidato da Federação PSDB Cidadania a prefeito de Campinas. Bem-vindo, Rafa, obrigado pela presença. Guilherme, muito obrigado aí pela oportunidade, parabenizar o Diário Campineiro por essa iniciativa democrática de levar a informação a toda a população e ao conhecimento das propostas de cada candidato aqui da cidade. Maravilha, obrigado. Vamos conversar então, são 4 perguntas. A primeira pergunta, Rafa, quem é o Rafa Zimbaldi e por que o Rafa Zimbaldi quer ser prefeito de Campinas? Bom, Guilherme, Rafa Zimbaldi, nascido aqui em Campinas, lá na região do Ouro Verde, a época que nasci, em 1981, hoje, completando agora 43 anos essa semana, a época que nasci, Parque Universitário, Rua 15, não tinha estrutura, não tinha asfalto, não tinha iluminação pública, não tinha saneamento básico, então eu venho da periferia da cidade. Fui usuária do Sistema Único de Saúde, do transporte público, aluno da Escola Municipal, Escola Vicente Hall, ali no Parque Industrial, e fui vereador, né, ao longo de 4 mandatos, presidente da Câmara 2 mandatos, e estou no 2º mandato de deputado estadual. A nossa pré-candidatura aqui, ela vem se construindo ao longo da nossa trajetória política. Eu sempre falo que política para mim não é profissão, política para mim é missão. A missão de transformar a vida das pessoas. E é nesse sentido que nós estamos construindo isso. Porque hoje Campinas é uma cidade maravilhosa. Campinas é uma cidade que sempre foi referência, polo de alta tecnologia, polo de desenvolvimento econômico, polo de desenvolvimento social, mas, infelizmente, o poder público municipal não acompanha o desenvolvimento da cidade. A cidade de Campinas fica muito atrasada acompanhando. A gente vê os problemas da saúde que nós enfrentamos, por exemplo, o posto de saúde que não tem médico, não tem remédio, pronto-socorro para conseguir um atendimento é 15 horas para conseguir um atendimento. Campinas foi apontada pela Numbeu, um instituto mundial que aponta a cidade de Campinas como a 38ª cidade mais perigosa do mundo. Então, Campinas pode oferecer um serviço de qualidade. Aí você vai me perguntar, Rafa, mas tem condição de resolver os problemas da cidade de Campinas? Eu falo com muita tranquilidade, Guilherme, que é possível, até porque nós somos o 2º maior orçamento do estado de São Paulo. Nós temos um orçamento de 9.340 bilhões de reais. Só na área da saúde nós temos 2.100 bilhões de reais. Na área de educação, nós temos 2 bilhões de reais. Então, Campinas é uma cidade que pode se desenvolver muito mais, pode oferecer à população e, logicamente, que nós precisamos de uma gestão pública mais humana, mais humanizada, oferecer à população um serviço público humanizado, porque na hora de cobrar os impostos, a prefeitura é muito boa, mas na hora de oferecer o serviço público, infelizmente, a prefeitura não tem oferecido. E é nesse sentido que nós estamos construindo o nosso plano de governo, ouvindo a população. Participacampinas.com.br é uma plataforma que nós desenvolvemos, ouvindo a população, todas as dificuldades das pessoas que dependem do sistema público, seja de saúde, de educação, de segurança, de assistência social. E é nesse sentido que nós estamos construindo. O plano de governo não é do Rafa, é da população. Maravilha. Vamos para a segunda pergunta? Os hospitais que atendem pelo SUS em Campinas sofrem hoje frequentemente com superlotação e longas filas, em situações sazonais exatamente. Recentemente a gente teve problemas com demandas de casos respiratórios e também internações neonatais. Quais medidas que o deputado acha que são importantes serem adotadas para a gente resolver e enfrentar essa situação? No nosso plano de governo, primeiro, Guilherme, que nós vamos tirar as organizações sociais. A atual administração eles têm buscado organizações sociais que vêm de fora, de cidades menores. Vou dar exemplo aqui da OS Vitale, que foi responsável pelo escândalo do Ouro Verde, apontado pelo Ministério Público um desvio de mais de 40 milhões de reais. Como é que nós vamos resolver esse problema? Primeira coisa que nós vamos trazer aquilo que Campinas tem de melhor, aquilo que nós temos de referência. A Unicamp, o HC da Unicamp, o CAISM, o Hemocentro, o Gastrocentro, o IOU, que são hospitais da Unicamp, são referência para toda a nossa região e para o país. Nós vamos conveniar
a Unicamp para atender nos postos de saúde, também nos pronto-socorros e nos hospitais. Além disso, nós vamos trazer também a parceria com as instituições filantrópicas, como a PUC, que é uma referência regional, o Boldrini, no tratamento ao câncer infantil, que também é uma outra referência. A doutora Silvia Brandalize é uma grande pesquisadora reconhecida no mundo. A Sobrapar, a doutora Vera Raposo do Amaral, uma outra referência, um dos únicos hospitais no mundo que faz cirurgia craniofacial. Maternidade de Campinas, que agora recentemente a PUC assumiu a maternidade. Então nós vamos conveniar essas instituições para atender a nossa população no posto de saúde, no pronto-socorro e também nos hospitais. Além disso, eu tenho buscado aquilo que é de referência, aquilo que nós temos de melhor. Eu fui para Santo André conhecer o Poupa Tempo da Saúde, que tem sido o nosso carro-chefe aqui, para trazer aqui para a cidade de Campinas. Santo André é uma cidade de 700 mil habitantes, com uma renda per capita muito parecida com a de Campinas. Nós vamos trazer o Poupa Tempo da Saúde. O Guilherme vai até o posto de saúde, vai ser atendido lá pelo clínico geral. O clínico geral vai consultar o Guilherme e vai definir a especialidade. Por exemplo, o Guilherme precisa de um atendimento de cardiologista. Você vai para o Poupa Tempo da Saúde, pega a sua senha, em menos de 30 minutos você é atendido por um cardiologista. Você faz todos os exames, volta para o consultório na mesma hora e você sai com o seu tratamento lá, seja com medicamentos ou, se necessário, com a cirurgia marcada. É um espaço de 1.800 metros quadrados, com 58 consultórios, 37 especialidades, mais de 150 médicos por dia atendendo a população. Lá em Santo André atende 20 mil pessoas por mês. A nossa intenção aqui é ampliar ainda mais, colocar aqui um atendimento de 30 mil pessoas por mês, e Campinas tem condição com isso, e fazer essa parceria junto a essas instituições, Unicamp, PUC, Boldrini, Sobrapar, Maternidade, e também valorizar o servidor público, né, que é algo que nós precisamos. Hoje nós temos 46% de folha de pagamento comprometida, a lei de responsabilidade fiscal permite que nós possamos chegar até 51%, então nós vamos abrir concurso público e valorizar o serviço público, o servidor público, os profissionais da saúde. Maravilha. Vamos para a terceira pergunta. Campinas tem hoje, segundo o último censo da Prefeitura, 1.300 pessoas vivendo em situação de rua. É um problema nacional, mas que tem ganhado muita proporção aqui na nossa cidade. Quais estratégias o senhor defende para enfrentar essa questão? Bom, primeiro que esse número é bem maior do que aquilo que a Prefeitura diz, né? Hoje nós temos pelo menos mais de 5 mil pessoas em situação de rua, Guilherme. Quando a gente fala, por exemplo, na revitalização da região central, não basta você fazer a reforma de uma Glicério ou de uma Campos Sales. A primeira coisa, você precisa acolher essas pessoas. Então, nós vamos implantar o programa Nova Vida. O que é o programa Nova Vida? É muito parecido com aquilo que o governo do estado está fazendo na Cracolândia, em São Paulo. É um hub social onde você vai incluir a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança, Assistência Social, Trabalho e Renda, Educação, junto com as entidades sociais e religiosas e também as comunidades terapêuticas. Fazer um trabalho em conjunto com essas pessoas, fazer um cadastramento de todas as pessoas em situação de rua. Logicamente que você precisa também ter, na rodoviária, você ter um centro de acolhimento para que as pessoas que chegam na cidade e que vão viver nessa situação, nós precisamos acolher essas pessoas assim que entram na cidade. Então, a partir do momento que você tem um hub social, você acolhe essas pessoas, você ressocializa, interna numa comunidade terapêutica. E a gente tem que reconhecer aqui o trabalho que, por exemplo, o Instituto Padre Haroldo faz, não só para a cidade de Campinas, mas para todo o país. É a melhor e maior comunidade terapêutica do país, é a referência, foi responsável pela implantação do programa Recomeça no governo do estado, e é dessa forma que nós vamos fazer, acolher essas pessoas, fazer com que essas pessoas tenham a ressocialização, sejam recuperadas, e logicamente que não basta só a ressocialização e a recuperação. Você precisa dar oportunidade de trabalho a essas pessoas. Aí entra a Secretaria de Trabalho e Renda, logicamente, para você dar a qualificação profissional e encaminhar essas pessoas para o mercado de trabalho. Hoje, Campinas, ela
é um polo de desenvolvimento econômico, um polo de alta tecnologia. E nós precisamos qualificar as nossas pessoas. E eu conheço muito bem isso, porque eu sou fundador e idealizador do maior trabalho social de qualificação profissional da cidade, que é o Projeto Jovens do Futuro, que ao longo de 22 anos já formou mais de 45 mil pessoas aqui na cidade, curso de cabeleireiro, manicure, secretariado, cuidador de idosos, informática, enfim. E nós acreditamos que você dar essa oportunidade a essas pessoas, você vai ressocializar e encaminhar ao mercado de trabalho. Paralelo a isso, você ter um efetivo maior da Guarda Municipal, fazendo o combate à criminalidade e o tráfico de drogas na região central, que é super necessário, porque, infelizmente, 95% das pessoas em situação de rua são pessoas que são dependentes químicos. Perfeito. A última pergunta. A dificuldade do poder público em viabilizar a nova licitação do transporte é hoje um dos entraves para a melhoria do sistema público em Campinas. Como atuar para conseguir liberar essa concorrência e também para melhorar a prestação do serviço para a população? Bom, primeiro o seguinte, Guilherme, que infelizmente Campinas hoje tem a tarifa mais cara do Brasil e um transporte público de péssima qualidade. O prefeito falou que ia fazer o BRT para resolver o problema do transporte público. Nós temos uma obra de R$1 bilhão na cidade e até hoje não foi entregue, uma obra atrasada que virou literalmente um elefante branco. Aí, para ele dizer que estava funcionando, ele colocou meia dúzia de ônibus sucateado que veio lá de São Paulo, de Guarulhos, de Mauá, de Osasco, aquilo que não serve lá para Grande São Paulo, trouxeram aqui, recortaram a porta do ônibus, e inclusive hoje existe, né, um vão, um buraco entre o piso do ônibus e a plataforma. Como é que nós vamos resolver isso? Primeiro que não adianta a gente fazer uma licitação exigindo grandes ônibus, investimento de ônibus elétricos, R$3 bilhões para que as empresas, nenhuma empresa vai fazer um investimento de R$3 bilhões. Nós precisamos exigir transporte público com qualidade, seja com ar-condicionado, Wi-Fi e também câmeras de segurança. Assim como eu fui buscar o Poupatempo da Saúde em Santo André, fui para São Caetano do Sul conhecer o transporte público lá, que é uma referência. Transporte público 100% gratuito, com ar-condicionado, Wi-Fi, tem até carregador de celular. Saí de São Caetano do Sul, fui para Santos, conhecer uma cidade de 400 mil habitantes, eles usam um modal de transporte que é o metrô metrô de superfície, a uma tarifa de R$ 5,15. Campinas, logicamente que pelo tamanho da cidade, nós não temos condições de ter 100% de gratuidade no transporte público. Mas eu tenho estudado muito isso. Nós vamos fazer uma licitação exigindo os ônibus de no mínimo 3 anos, no máximo 3 anos de uso, com ar-condicionado, Wi-Fi, câmera de segurança. Nós vamos garantir a segurança da população e nós vamos fazer com que a tarifa seja menor, porque hoje nós temos 400 mil pagantes diariamente na cidade de Campinas que usam o transporte público e também nós temos um subsídio de R$176 milhões que a prefeitura banca o transporte público. Então, nesse montante todo, é muito possível nós termos uma tarifa mais barata e transporte público de qualidade. Além disso, nós vamos implantar o Domingão na Faixa, que é um trabalho, está no nosso plano de governo, é um trabalho que nós construímos isso, 100% gratuito aos domingos, para que todos possam usar, seja para o lazer, seja para o trabalho, seja para visita a um familiar, seja para uma visita num bosque do Jequitibás, que precisamos recuperar, seja numa lagoa do Taquaral, ou seja, Campinas é uma cidade que pode oferecer um transporte público de qualidade. Logicamente que, paralelo a isso, fazer um trabalho junto ao governo do Estado e governo federal para trazer recursos para estudar um outro modal de transporte público aqui, assim como o governo do Estado está implantando no TIC, no trem intercidades, que liga Campinas a São Paulo, e eu, como deputado, tive a satisfação de trabalhar muito esse projeto para aprovação e agora a implantação do TIC, o trem intercidades, aqui na nossa região. Maravilha. Deputado, eu queria agradecer pela presença do deputado e abrir o espaço para que deixe um recadinho aí para o pessoal, para os eleitores, para os moradores de Campinas que estão acompanhando a gente. Guilherme, muito obrigado. Agradecer mais uma vez o Diário Campineiro pela oportunidade. Reafirmar e reassumir o meu compromisso com a nossa cidade de Campinas, com todos os eleitores, e dizer mais uma vez que a nossa
A política para a gente não é profissão, é missão de transformar a vida das pessoas. E é uma briga muito grande, né? É um desafio que é uma luta de Davi contra Golias, né? A gente sabe o poderio da máquina, né? Mas a gente tem um diferencial, que é conversar com as pessoas, ouvir a população, não ficar encastelado numa sala com ar-condicionado. É ouvir as pessoas, é dessa forma que nós temos construído o nosso plano de governo. Eu sempre digo, Guilherme, que com as pessoas, com você, Campinas pode mais, pode oferecer um serviço de melhor qualidade a toda a nossa população. Então, nós precisamos de um tempo novo para a cidade de Campinas. Então, reassumir o meu compromisso, convidar a todos a conhecer um pouco mais o nosso trabalho através das nossas redes sociais, @RafaZimbaldi. Obrigado mais uma vez e, além, né, de tudo isso, pedir sempre as orações de toda a população para que Deus nos dê o direcionamento, o discernimento e, mais que tudo isso, sabedoria. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. Em nome de toda a nossa equipe, o pessoal do Hotel Vila Rica, o pessoal do Diário Campineiro, eu agradeço a presença do deputado e faço convite a vocês que continuem acompanhando o trabalho da TV Diário no YouTube. Um abraço e até a próxima.